Olá pessoal, me chamo Keila Rose, sou integrante do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Pelotas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenho técnico. Eu trouxe aqui um exercício que é representar as listas ortográficas em primeiro dietro. Então o exercício ele nos dá 3 objetos e ele nos pede para representar as suas listas ortográficas em primeiro dietro. Primeiramente, o que é o primeiro dietro? O primeiro dietro é a projeção mais utilizada no Brasil. Na projeção de primeiro dietro, a vista frontal é exibida na parte superior esquerda. A parte superior é logo abaixo da nossa vista frontal e a parte lateral esquerda ela é representada ao lado direito da parte frontal, como a gente pode visualizar aqui nesse desenhozinho. Bom, para começar então, nosso primeiro objeto, eu dividi ele em cores para a gente ter uma melhor visualização de cada parte do nosso objeto. Na parte frontal, então, ficou rosa. A nossa parte superior, verde, e a lateral esquerda está em azul. Como eu vou representar o meu desenho em vista ortográfica em primeiro dietro? Para começar, então, a gente começa obtendo as medidas, do nosso desenho. A gente obtém essas medidas com um escalímetro. Dependendo da escala ali que o professor lhe pedir, a gente obtém as medidas com escalímetro. Aqui eu já obtive as medidas, o intuito aqui é só representar o primeiro dietro para vocês, então eu já trouxe minhas medidas prontas. E aqui a gente pode ver que a nossa vista frontal, ela ficou exatamente igual ao nosso desenhozinho ali, que está em rosa, é a nossa vista frontal. A nossa parte superior, então, também ela tá igual no desenhozinho ali, mas a gente pode observar que tem 2 linhas tracejadas. O porquê dessas linhas tracejadas? Se a gente observar aqui, na nossa frontal, a gente pode ver que tem 2 furos ali, no meio do desenho, Nas 2 laterais ocorrem 2 furinhos. Só que quando eu olho o meu desenho na parte superior, eu não consigo visualizar esses furos, mas eu preciso representá-los no meu desenho. Como eu faço isso, então? Com linha tracejada, A linha tracejada, ela representa que ali há furos, que eu não consigo ver, que há cortes que eu não consigo ver. Já a minha lateral esquerda, então, a gente tem aqui o nosso desenho, igualzinho ali, as 3 partes. A gente pode observar que aqui a parte do meio, ela tá um pouquinho, a espessura da linha, ela é um pouco mais fina. Por quê? Porque a gente tá, se vocês observarem ali, quando a espessura da linha, ela representa dimensões, alturas, então profundidade. Então a gente percebe que ali essa parte do meio, ela tá um pouquinho mais para trás. E eu preciso representar isso no meu desenho, Que é o meu plano de corte, ele não tá exatamente o mesmo. Então a gente representa ele com a espessura da linha, aqui ficou um pouco mais fino, pra gente poder representar. E é isso, pessoal. Então, a nossa representação do primeiro dietro do nosso primeiro objeto tá pronta. Partindo para o segundo, então, o nosso segundo objeto, aqui a gente também dividiu ele por cores. A parte frontal tá em rosa, a parte superior em verde e a lateral esquerda está em azul. Novamente, a gente obtém as medidas do objeto, que eu já trouxe pronta. Então, como vai ficar a nossa vista frontal? Exatamente como está ali no desenhozinho, a gente só, transcreveu para a nossa parte frontal. Aí, a gente obtém a parte superior. A nossa parte superior, então, a gente pode ver que a nossa peça, ela está em 3 dimensões de altura diferentes. Como eu vou representar isso? Com a espessura da linha. Então, a gente percebe que aqui a parte mais alta do objeto, ela está em uma espessura de linha mais grossa, está um pouquinho mais forte. Ali, a nossa lateral esquerda, a gente percebe que ainda assim está um pouco mais alta que o nosso meio. Então, a nossa espessura da linha vai ficar mais fina que a da lateral direita, mas vai ficar mais grossa que a do meio, que a gente pode perceber que a do meio está bem fininha, Assim, a gente tem uma visualização das dimensões de profundidade, de altura ali do nosso objeto. Partindo então para a nossa lateral esquerda, a gente pode observar que aqui, está exatamente ali, e tem a linha tracejada, definindo então ali que a gente tem o nosso furinho, que se observar bem aqui no objeto, a gente não consegue ver esse furo pela nossa lateral esquerda, então a gente precisa representar ele com a linha tracejada. Partindo então para o terceiro e último objeto, aqui a gente também dividiu ele por cores, para ter uma melhor visualização. Então, a parte frontal ficou rosa, a parte superior está em verde e a lateral esquerda está em azul. Então, aqui a nossa vista frontal. Como vai ficar a nossa vista frontal?
ela tem ali, ó, tá exatamente representada. A gente pode perceber que tem 2 furos, né? Nesse nosso objeto, ele obtém 2 furos. E na parte frontal, a gente visualiza um tranquilamente ali, né? A gente sabe que tem aquele furo, mas a gente não consegue visualizar o outro. Então, como a gente representa? Com linha tracejada, né? Já a nossa parte superior, então, aqui a gente representa, ó, a gente consegue, quando a gente tem a nossa parte superior, a gente consegue representar os 2 furos, mas quando a gente olha de cima, a gente só vê, nesse primeiro furo aqui, a gente só vê uma diferença de profundidade, né? Então, por isso da linha tá mais, a espessura da linha está mais fina. E na nossa lateral esquerda, então, a gente obtém aqui, né, aqui a gente representa o furo, ó, com a nossa profundidade, que a gente não consegue ver na frontal, que a gente representa com linha tracejada, que a gente representa na lateral esquerda, então, mas a gente não consegue ver esse furo que a gente vê na frontal. Por isso, o tracejado, ele muda de direção, né, porque o furo é diferente. E é isso, pessoal, no nosso vídeo de hoje, então, sobre primeiro dietro, né? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem nos chamar ali, dos integrantes do PET da Engenharia Agrícola. E é isso.